Eu sei que Deus vai mexer com a sua religião um pouco hoje de manhã. Eu vou falar umas coisas que o Espírito está me impelindo a falar. E existem algumas coisas que a gente ouve dentro do corpo de Cristo. Às vezes são testemunhos, e até são testemunhos verdadeiros, mas eles não ajudam nada, eles só atrapalham. E eu quero falar um pouco sobre o dom de línguas e o que ele veio fazer, ou o que você pode fazer se você se entregar a ele. Eu não sei até onde você já está sendo tomado por isso. E a maioria dos evangélicos, eles dão um chilique espiritual e dão uns gritos em línguas. A igreja de Coríntios, ela estava cheia de chilique espiritual. Principalmente chilique das mulheres, que naquela carta, Paulo falou assim, eu queria que as irmãs falassem na igreja. De tanto problema que estavam causando, eles não descobriram para que veio e nem como se move. Eu cresci dentro do meio evangélico. E eu cresci ouvindo testemunhos de gente. E uma das coisas que a gente mais ouve é uma pessoa que tinha que buscar o Espírito Santo, ou buscar o dom do Espírito Santo, orar em língua. Teve um que subiu 70 vezes no monte. Eu não sei que visão tinham plantado nele, nenhuma visão nenhum testemunho que não está alinhado com a palavra, ele serve para edificar o corpo, às vezes para atrapalhar o corpo. A gente conhece tanta história na busca do Espírito Santo, e a maioria delas é engano. A Bíblia diz assim, estavam todos reunidos, 120 pessoas. Caiu o Espírito Santo, todos foram cheios e todos falaram em língua. Mas vai lá em Atos 9, eu não vou ler, depois você vai ler lá. Vai falar da conversão de um homem que a perseguia a igreja. A perseguia, prendia, espancava e, se precisar, matava. E ele estava a caminho de pegar crente. Ele fazia parte da autoridade dos fariseus, a perseguindo a igreja. Jesus encontra ele, derruba ele, deixa ele cego. Ele falou, quem é? Ele falou, eu sou Jesus, a quem você persegue. Quem persegue o povo de Deus, persegue Jesus. E a Bíblia diz que eles conduziram ele pela mão até a cidade. E ele ficou cego e não comeu e não bebeu 3 dias. No 3º dia, o Espírito Santo falou com o irmão, Ananias, vai à rua chamada direita, para você orar por um homem chamado Saulo de Tarso. Então Ananias falou, Senhor, tu não sabes que esse homem é um bandido? Que este homem bate, prende, açoita, a persegue? Ananias começou a contar para o Espírito Santo quem era Paulo. Um cara muito ruim. E ele falou assim, Ananias, para mim ele é especial. Porque Deus não te vê no presente, Ele te vê no futuro. Quem te vê no presente é você. E o diabo te vê no passado e diz, olha teu passado, você não vai ter direito. E quando Ananias chegou lá, ele pôs as mãos sobre Saulo, o Espírito Santo mandou aqui. Pô, e Paulo foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas. Foi o homem que mais falou em línguas dos apóstolos, eu creio que foi ele. Para a igreja de Coríntios, ele disse que ele falava mais em língua do que todos eles. Eu sempre digo que esse é um dos segredos de Paulo, né? Por que ele escreveu mais que todos? Ele orava em língua mais que todos. Hoje, às vezes, você escuta uma pessoa falar, tereri, 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 dá uns gritos, é isso que te digo, é isso que te digo. Você não precisa dar grito nenhum em língua para dizer isso que te digo. Mas existe línguas para interpretação, daqui um pouco eu chego lá. Mas eu queria sair de Atos 9. Eu queria ir para Atos 10. Deus dá uma visão para um homem chamado Cornélio. E o anjo diz, chama Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. E ele envia 3 homens para lá. Quando os homens estão chegando, Pedro tem uma visão, que ele
A visão apontava que ele tinha que se relacionar com os gentios, comer com os gentios. E Pedro obedeceu o Espírito Santo e foi para lá, com aqueles 3 homens. E quando Pedro chegou, já estava tudo organizado. Já tinha um grande culto organizado para ouvir sobre o Deus que Pedro ia mostrar. E Pedro começou a falar de Jesus de Nazaré, como ele cresceu, e como ele morreu, e como ele ressuscitou. E diz assim, de repente, caiu o Espírito Santo sobre todos. Irmãos, não conta para ninguém não. Ninguém tinha feito o apelo, chamado para levantar a mão. Ninguém tinha confessado ainda Jesus. No coração, sim. No coração eles já queriam aquele Deus. E estavam todos os funcionários, os servos. Aquele homem, era um centurião, então ele era uma autoridade muito grande. E a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre todos. E todos foram cheios. E todos falaram em línguas. Ninguém subiu o monte, ninguém fez 300 anos de jejum, ninguém fez essas coisas loucas que as pessoas ensinam. Nada contra você fazer 70 jejum para ter o Espírito Santo. Faça seus jejuns, sabe? Mas não que é necessário. Ele foi dado junto com a graça. Ouça, ele foi dado. Ele não foi dado para, às vezes, em quando você levantar a mãozinha e fazer siriri, siriri, siriri. Não. Ele foi dado para você orar no Espírito. O Espírito Santo foi dado com um propósito. E se você cumprir esse propósito, você vai cumprir o teu chamado. E senão você vai ficar sempre nas coisas rasas. Sempre nas coisas rasas. Você não vai entrar em Deus. Eu queria começar lendo contigo Efésios capítulo 6. Se você vai abrir a Bíblia, vai comigo para Efésios. Eu vou decorrer as Escrituras contigo bastante aqui hoje, para tirar um pouco das escamas dos nossos olhos. Amém? Efésios 18, observa que Paulo tinha falado sobre as armaduras, estava terminando o assunto sobre as armaduras de Deus. Primeiro ele falou da família, comportamento do esposo, da esposa. Primeiro falou dos ministérios. Aí ele diz assim no versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança. Ele diz, ora no Espírito. Daqui a pouco nós vamos chegar a um lugar onde ele vai dizer, ora no Espírito e ora com entendimento. Canta no Espírito e canta com entendimento. Daqui a pouquinho nós vamos lá, para você saber que ele está falando da oração em línguas, né? Ela veio para fazer algo, para construir algo em nós. Quando a igreja em Jerusalém soube, a igreja da Judéia em Jerusalém, soube que Pedro tinha ido no meio dos gentios, comido com eles, que é nós os gentios. Eles já se armaram para pegar Pedro. Diz que já tinha um alvoroço no meio deles. Uma tradução diz que já estava havendo um alvoroço. Já agora, não no capítulo 10, no início do 11. De Atos 11. E Pedro chegou com toda a visão, e foi falando, como Deus fez, né? Pedro teve que dizer que não fui eu. E quando você pensa que foi você, te enganaram, não foi você, foi o Espírito Santo. O Espírito Santo fez tudo, conduziu tudo. E daí diz que eles se acalmaram, eles se aquietaram. Mas Pedro teve que ter uma grande conversa, contar a história que está no 10. Pedro teve que contar grande parte dela, para poder aqueles apóstolos e outros irmãos ali, os primeiros, aquela turma das antigas contra Pedro agora. Pedro parecia ser um líder, agora Pedro estava sendo sabatinado, porque eu e você recebemos o Espírito Santo. Olha, o que é isso para poder dizer? Como a religião pega uma coisa e se firma naquilo, né? E a religião está cheia de regra, cheia de engano. Aqui no capítulo 8, Romanos 8. Eu vou ler contigo do 11 para frente um pouquinho. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita.
Diga: o Espírito que em mim habita, vivifica, diga, torna vivo meu corpo mortal. Versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Só um pouquinho aqui. Às vezes a tua natureza está tão agitada que você está orando contra alguém, orando para alguém cair, orando para alguém morrer, orando aquelas coisas que crente ora. Crente ora cada coisa abominável, terrível. Então você fica orando aquilo. Tem hora que eu escuto umas orações e eu fico pensando, que Deus ele serve? Parece que não é o Deus da Bíblia, sabe, né? Esses dias eu escutei, há uns 2 meses atrás, tinha arrependimento, eu escutei alguém se arrepender. Ele foi fazer oração de arrependimento, mas quando eu vi ele orando, eu descobri que parece que ele servia um outro Deus. Parece que ele estava, o tempo que arrancava a espada e matava as pessoas, ele pegou uns textos de salmo, ele estava sangrando uns 4, e era oração de arrependimento. Mas como é que aquilo está na Bíblia? Em Hebreus capítulo 10 diz que a primeira aliança era a sombra, o desenho, não era a imagem exata das coisas. Nós não vivemos mais aonde nós brigamos na carne. Nós vivemos aonde nós batalhamos no Espírito. E sabe, você pode estar pensando um montão de coisa na tua cabeça a respeito de alguém, né? Que você está bravo com aquela pessoa, você está indignado, você está com raiva daquela pessoa. E aí você já orou, podemos pesar a mão, fazer qualquer coisa, ver se quebra o pescocinho daquele cara, torce ele, o pescocinho dele. Mas daí tu cansou aquela oração. Aí você começou, Randa Kamassori Andarabasai, Lepatakarasorobo. Aí o Espírito Santo está dizendo assim, papai, eu continuo aqui nesse crente ruim. Muda o coração dele. Ele é cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de vingança, cheio de manipulação, cheio de fingimento. E daí ele continua, e daí um pouco ele continua, ele já orou umas 5 horas naquela oração, já está agora dias orando em línguas, e aí ele começou a sentir a presença de Deus, começou a ser edificado, mas de vez em quando ele dá uma endiabrada de novo, ele só deixa de ser servo e vira feiticeiro por um instante. Feiticeiro evangélico, você acha que não tem? Eu penso assim que 20% dos evangélicos são feiticeiros. Se você teve uma palavra de juízo particular e foi para você entregar o juízo, entrega, senão a palavra de juízo que você teve foi para interceder. Toda a palavra de juízo que você tem é para você se colocar em intercessão. Senão você vai, fala com aquela pessoa para dar a ela uma oportunidade. E depois, se ela não obedecer a oportunidade, então ela vai caminhar naquilo. Mas por que nós gostamos de uma feitiçaria? Porque estamos vivendo segundo a carne. E aqui ele diz, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Se você é guiado por o Espírito Santo, você é filho dele. E a maioria das orações nossas não são guiadas pelo Espírito Santo. A igreja está fora do Espírito Santo faz muito tempo. É tanta coisa. Aí escuta uma coisa, escuta outra coisa e vai fazendo uma confusão. Lá no 17 diz assim, se nós somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com eles padecemos, também com eles sejamos glorificados ou honrados. Se você está caminhando no Espírito e está sofrendo, fique sabendo que você vai ser honrado. Não tem outra opção. A cruz exige algumas coisas. E aquilo que a gente não busca da cruz, ela vem de outra maneira e vem com consequência. Mas não porque Deus quis, foi porque nós queríamos. No 18 diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelado. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Manifestação do quê? Qual era o assunto que estava aqui? Oração no Espírito. Todo esse capítulo é vida no Espírito e oração no Espírito. Lá no versículo 28 de Romanos 8, 28, todo evangélico sabe.
Está escrito assim: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ele está dizendo, qual era o propósito que estava naquele capítulo? Oração no Espírito, gemidos no Espírito, intercessão no Espírito. Agora tem gente que está fazendo um monte de coisa, e aí o profeta fala assim, calma irmão, que contribui para o bem. Eu já falei isso para uma pessoa que contribui para o bem, depois o Espírito falou assim, contribui para o bem não, contribui para a desgraça. A pessoa está só murmurando, ela está sofrendo a consequência da murmuração, não contribui nada para o bem. Quanta gente morreu no Covid e não contribuiu para o bem? Quanta gente tem pesteado e ruim não contribuiu para o bem? Porque não se entregou para o Espírito. Não contribui para o bem. Todas as coisas. Então, roubar contribui para o bem? Não. Ele estava tratando de um assunto. Vida no Espírito, oração no Espírito, gemidos no Espírito, uma entrega no Espírito, intercessão no Espírito. E ele diz, olha, se você compreender esse propósito, vai contribuir para o bem. Se você se entregar ao Espírito, vai contribuir para o bem. Paulo estava introduzindo um assunto. Aí ele diz assim no 20, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Diga toda a criação. Diga comigo, tudo que Deus criou, luta por liberdade. Daí agora no 23 diz assim, não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Assim como tudo luta por liberdade, ele diz, nós, agora ele está tratando do nosso interior, nós temos uma batalha interior. Se você ainda está no mundo desse tipo de oração, deixa eu dizer para você, não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. E Paulo diz, assim como a natureza geme, nós gememos. Diga comigo, buscando a redenção do corpo. Versículo 24, porque em esperança somos salvos, ora a esperança não se vê. Em esperança somos salvos, ora a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém espera, como esperará? O que alguém vê, como esperará? Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você começar a se mover na dimensão do Espírito, você não vai mais ver com os olhos naturais, você vai ver no sobrenatural. Você vai acreditar no sobrenatural. E tudo tem um tempo de Deus, por isso que quem vive desesperado, ele não entende nada da eternidade. Essa semana eu escutei uma palavra muito boa do pastor Yosef Akiva, ele falando que Deus fez o tempo por causa de nós, porque para Deus não precisa de tempo. Ele fez por causa do homem. Os anjos vivem a eternidade. Quem não vive a eternidade somos nós. Mas se você nasceu de novo, enquanto você está nesse corpo, tem dia, tem noite, tem hora, tem fome. O dia que você deixou esse corpo, você está na eternidade. Deus vive isso. Para Deus, ou está claro ou está escuro, Ele vê do mesmo jeito. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê não espera. 25. Se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Diga, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Intercede por nós e em nós. Você não vai escutar o Espírito Santo gemendo num certo lugar para você. Não. Ele não precisava orar. Mas você pode escutar ele gemendo em você por alguém. Dentro de você. Você pode ser levado em línguas estranhas, diferente. Depois eu vou mostrar várias operações de língua estranha, para você entender isso. Os gemidos inexprimíveis é uma maneira de intercessão
E às vezes pessoas se movem muito forte nisso. Aqui ele fala, por que ele é inexprimível? Ele flui por conta. Por conta, quando vê você se encontra gemendo debaixo de uma unção, né? Não é um gemido porque tem uma carga de lenha ou de sacos de cimento em cima de você. Não, é um gemido que flui automaticamente de dentro. E se você não vive totalmente no natural, você vai entender o que é espiritual e você vai se entregar àquela dimensão. E se você se entregar àquela dimensão, você vai ter resultado. Vou ler de novo o 26. Deixa eu ler, eu pedi para o Gonzales ler o 26 e o 27 na tradução dele. Romanos 8, 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Esses dias eu estava ministrando, há uma semana atrás, numa igreja, e eu perguntei quem tinha orado aquele dia, Pai, venha a tua vontade sobre essa situação. Era só eu mesmo, ninguém mais tinha perguntado. Não apareceu nenhuma pessoa. E tinha mais gente que aqui. Ninguém tinha andado. Você sabe que nós temos medo da vontade de Deus? Você pediu hoje para Deus fazer a vontade dele na tua vida? Vem o teu reino, estabelece a tua vontade. A tua vontade não será a vontade dele. 99% das orações do povo de Deus é a vontade do povo de Deus. E umas coisas o diabo responde para manter você enganado. Muitas coisas é claro que não foi Deus. E você não discerniu porque não tinha embasamento bíblico que você orou. Nós estamos vivendo a aliança no sangue de Jesus. E quando nós compreendemos isso, e então depois que ele diz isso aqui, que o Espírito Santo intercede para essas pessoas, e ele sabe qual é a intenção do céu, então agora ele vai começar a mudar a tua mente, mudar o teu coração, e ele vai começar a colocar você num outro entendimento da palavra. Todas as vezes que nós falamos no meio do corpo de Cristo, revelação é ver diabinho, ver problema, nada contra ver diabinho, ver problema, ver anjinho, ver enfermidade, faz parte da operação dos dons. Mas quando você abre o primeiro versículo do livro de Apocalipse, diz que aquele livro era a revelação de Jesus Cristo, entregue a um homem chamado João, porque ele entendia de oração no Espírito. Existe algo que é só para você, que Deus vai revelar destino teu. E geralmente quando Deus revela o destino para um homem, a religião não vai entender. A religião vai fazer oposição ao que o Espírito traz para o povo de Deus. A religião vive de oposição. Quando Pedro teve que ir a um lugar, tinha um grupo esperando. Quando Pedro viu o Espírito Santo fazer, ele falou assim, e agora? O que eu faço? O que me impede de eu batizar eles? Nada. Mas não passemos ritual evangélico. Está cheio de ritual dentro da igreja. Daqui um pouco eu chego lá. Paulo vai citar uma parte das Escrituras do Velho Testamento, onde fala sobre oração em língua. Se você nunca viu oração em língua no Velho Testamento, hoje eu vou te mostrar. E por que você não dá conta de ficar uma hora orando em língua? Você tem que falar tanto, eu não sei o que, você está vendo o que minha sogra está falando, Jesus? Tem cada coisa que se Jesus não entendesse de crente, ele não suportava. Ele diz, porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aí ele diz, os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Entendeu? Já tem alguma coisa glorificada na tua vida? Então começa a contribuir para o bem. Meu pai nunca colocou uma pessoa na justiça, mas teve 2 vezes que eu fui chamado na justiça. As 2 vezes as pessoas foram envergonhadas. E o terceiro que chamar vai ser envergonhado. Por quê? Porque eu vivo praticando a justiça. Eu vivo praticando a justiça. Teve um cara aqui em Cuiabá que roubou várias igrejas. Quando terminou o processo, ele pegava o CPF das pessoas. Ele trabalhou numa loja de som aqui na cidade. E na loja de som ele pegava a CNPJ das igrejas e comprava. Ele roubou muitas pessoas, igrejas pagaram. No dia que terminou, eu nunca fui lá no juiz sobre isso. Uma outra situação eu tive que ir. O doutor Silvano, acho que ele congrega nessa igreja. Ele cuidou daquilo para mim. O Silvano falou, pode vir aqui que encerrou o processo. Eu falei, mas eu preciso ir. Ele falou, precisa. É que o juiz falou assim, esse homem foi afrontado, envergonhado, fez a empresa pagar uma grana para mim. Sobrou até um dinheiro para o advogado. Eu não pedi, o juiz que decidiu me dar um dinheiro. Não foi pedido nada para ressarcir, nós só queríamos se livrar de ser roubado. Mas o juiz queria colocar dinheiro no nosso bolso, o que nós estamos fazendo? Tinha que aproveitar, era a chance, né? A riqueza do ímpio é depositada para o justo. Não. Romanos 8, 28 na situação. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 14. Essa igreja estava tendo muito problema nessa área. Na área dos dons, estava tendo uma confusão. Não santa lá, sabe? Eu não vou poder meditar no capítulo todo, eu vou tratar de oração em línguas. Não vou poder meditar em toda a confusão que estava havendo aqui. Mas versículo 2 diz assim. 1 Coríntios 14, 2. Vou ler 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Profetizar tem um fundamento, significa proferir uma palavra de Deus. Não falar um negócio que você sentiu, que escutou da irmã Candinha, que a irmã Raimundinha, que a Zefinha, que reuniram e conversaram e montaram uma profecia. Sabe o que Paulo disse aqui para a igreja de Coríntios? Era um gritedo de língua dentro da igreja. Não tinha palavra. Aí ele começou a explicar como funciona, tá? Como funciona. Deixa eu dizer uma para você. Meu pai falava assim que quando um guru está relinchando, os outros murcham a orelha. Para botar todo mundo no mesmo nível, sabe? Esses dias tá na internet uma briga de um homem que levantou profetizando. Não, quando o homem parava, estava dizendo, eu preciso falar algo aqui, pegava o microfone e dava profecia. Você não precisa atrapalhar ninguém. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. E se não deixarem você falar, aí que fica pior. Aí Deus levanta um monte de gente. (14, 2). Porque o que fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus. Ninguém o entende, e em espírito, diga em espírito. Não esqueça, diga oração no espírito. Diga quem fala em línguas, fala a Deus. Quem fala em línguas, fala a Deus. Ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala a homens para edificação, consolação, exortação. 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. Diga, quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Pergunte só para você mesmo, qual o tamanho do edifício que eu tenho aí dentro? Dentro de você tem um edifício. Deixa eu dizer uma coisa, se você não dá conta de orar em línguas, é porque você acha que você
é mais inteligente que o Espírito Santo. Ou, se você não dá conta de ficar orando em língua, ou você que foi criado no meio de uma turma que lá dá uns glória a Deus, não é pecado você dar um grito em língua dentro da igreja. Pode dar. Entende? Mas Paulo teve que trazer uma exortação. Você vai ver logo no seguinte texto, que eles estavam virando um gritedo em língua e ninguém era edificado. Eles foram cheios e aí eles estavam gritando em língua. A ceia deles era uma baderna. O culto tinha virado uma baderna. Se você tem uma palavra de Deus e ela é em línguas, você vai orar para que seja interpretada. E ela não vai vir e vai embora. Se está tendo uma reunião, um ensino, você espera, fala, pastor, eu creio que eu estou tendo uma palavra de Deus, em línguas. Então reúne pessoas e você vai orar, ela vai fluir e ela vai ter interpretada, não é traduzida. Você quer ver? O que eu estou fazendo aqui? Fala alguém. Acenando com a mão. Se fosse no fim do culto, era dando tchau, né? Diga interpretação, não é tradução. Eu já vi gente mentindo e a pessoa falava uma coisa, a outra falava as mesmas palavras. Sabe? Não era interpretação, não é tradução. Ah. Versículo 5 diz assim: eu quero que todos vós faleis em língua estranha. 14:5. O apóstolo dizendo. No 4 ele diz, quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. No 5 ele diz, eu quero que todos vós faleis língua estranha. Eu também quero que você profetize. Versículo 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em língua estranha, que vos aproveitaria? Entende? Já pensou em eu vir aqui, você já está sentado aqui quase uma hora, e eu começar aqui agora? Não faz nada para você. Agora, se me vem uma palavra profética em língua estranha, o Espírito Santo sabe que alguém, se eu estou profetizando em língua estranha, alguém aqui vai ser tomado por um discernimento de interpretar e vai levantar a voz e vai interpretar aquilo. Se não tinha, era coisa para influenciar a cabeça dos trouxas. Que tem pastor e pastor expert engana as pessoas. Paulo falou, não adianta eu ficar falando em língua diante de vocês. Ninguém vai receber nada. Ninguém. Não tem sentido isso. Ele disse que é que nem você está batendo no monte de tambor. Ele diz assim, da mesma sorte as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, citara, se não forem som distintos, como se conhecerá o que toca a flauta ou a citara? Ele vai falando, é só uma barulheira no meio do culto. Por quê? Aquilo era para você, não era para todos ouvir. Pastor, eu posso estar orando em línguas no culto? Devia estar orando bem assim, ó. O tempo inteiro que eu estou pregando, você pode estar orando em línguas. Todo o tempo. Você pode estar intercedendo, pode estar se edificando, entende? Agora, se você começou a gritar e começa a dar chilique, e a pessoa que está do lado, né, começa a ser perturbada com você, a partir daquele o seu sentimento e o seu desejo de aparecer, e os demônios de religião em você já estão perturbando o culto. Quando Paulo estava trazendo isso aqui, ele estava colocando um sentido. No versículo 10 ele diz assim, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. Se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele que fala. E o que fala será bárbaro para mim. Ele falou, agora o versículo 13 ele diz, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já numa reunião de oração, você sabe quando a pessoa ora normal em língua, você escutou alguém que ele começa a orar assim, parece que ele está pregando. Parece que ele começou a pregar. Às vezes você está no teu quarto e você começa, parece que você está pregando em línguas estranhas. Já aconteceu contigo? Aquela hora está vindo uma profecia para você. Você é o primeiro que Deus quer que interprete, tá? Principalmente se você
não tem habilidade na interpretação, deixa aquela oração fluir quantas vezes quiser. Agora, se você tem uma mente evangélica, teóloga, que é tradução, não é tradução simultânea, tá? Talvez você já viu tradução simultânea de oração em língua. Foi maquiavelado o sistema de Deus para um sistema humano, tá? Tem todo tipo de pastor. Interpretar é entender no Espírito. E talvez você pode parar de orar, ir para a palavra, e quando vê Deus descortina aquilo e desce no teu espírito o que Ele queria dizer para você. Então, quando você está tendo uma intercessão diferente, fica nela, repete ela muitas vezes, tá? Porque talvez você não está fluindo no dom de interpretar. Por quê? Porque você achou que tinha que traduzir e não estava fluindo a tradução, né? Eu escutei uma palavra sobre línguas estranhas. Essa semana, não, faz umas 2 semanas. Não sobre dons, era uma palavra que ele estava falando sobre juízo, não sobre línguas. E um pastor que tinha largado a esposa dele e vivia em adultério e arrumou um monte de mulher, agora estava casado com uma mulher. E nem pagou pensão dos filhos, não cuidou da família. Foi um irresponsável. E aí, depois de toda a sujeira dele, um dia ele queria, parece que, voltar para a igreja. E ele veio para a igreja, num momento bom de unção. Esse pastor que estava desviado, ele profetizou. Você zombou do Espírito da graça. Ele falou em língua e profetizou. E começou a chorar e foi embora. E nunca mais prestou. E o pastor também tinha tido a interpretação. Depois que ele foi embora, o pastor disse, ele mesmo soltou a sentença dele. Mas pastor, pode? Romanos diz que 11, 29 diz que o chamado e os dons são irrevogáveis. Não é porque teu chamado é irrevogável que você nunca vai parar com o seu chamado. Muitos chamados já pararam. Por quê? Porque foi dado talento e ele não cuidou dos talentos. Mas no dia do juízo será cobrado o teu chamado. Mas os dons ficam naquela pessoa a vida inteira. Aí ele viu um diabinho e ele acha que ele está bem com Deus, porque ele teve um sonho vendo um diabinho. Ou você acha que os feiticeiros não têm dom em ver diabinho também? Ou não tem crente feiticeiro? Tem. Todo mundo vê diabinho, vê anjinho, vê tudo. Mas muitas pessoas pensam, porque ele tem uma operação de dom espiritual, ele está bem com Deus e não está nada. Está mal, está morrendo. E se achando o máximo. Versículo 15. Quando ele diz o que ora, ora para interpretar, aqui ele já mudou o cinto. Por que interpretar? Ele diz assim, porque nós ficamos sem entendimento, é sem fruto. Vou ler de novo o 13. O que fala em língua estranha, ora que possa interpretar. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, ou ora de fato, mas o meu entendimento fica sem fruto. Deixa eu contar uma coisa aqui. Estava morrendo muita gente de Covid. Nós já tínhamos feito uns votos. E o Adevonzir estava na UTI. E às vezes a fé exige postura. No dia 30, eu avisei os irmãos e entrei num quarto e orei 3 dias em línguas, lendo a Bíblia, lendo com o olho. Eu comecei em Gênesis, eu aprendi. Eu não preciso da minha mente para ler, né? Então, quando eu estou orando em língua, algumas horas eu oro em língua prostrado, não estou lendo Bíblia. Mas a maioria do tempo que eu estou lendo Bíblia no meu escritório, eu estou orando em línguas. Por quê? Porque eu estava numa batalha espiritual e a palavra que eu tive era essa. Eu tinha que entrar num outro lugar em Deus. Então eu comecei em Gênesis. E quando eu estava em Jeremias capítulo 10, isso era domingo de tarde, faltava 2 horas para mim completar 72 horas fechado. Mas eu não orei todo o tempo. Eu dormia um pouco, acordava, já estava orando em línguas. E lendo a Bíblia. E ainda sublinhando as coisas, sabe? Para pregar depois. E aí, eu tive uma palavra. Você creu? Eu falei, estou crendo. Estou aqui porque eu criei, Senhor. Então, ele falou assim, faz o banner e coloca e manda avisar que o Adevonzir vai abrir o congresso esse ano. Dali 40 dias ele saiu da UTI.
Foi só 100 e poucos dias de hospital, ele estava em casa. Mas a primeira pessoa que falou na ativação aquele dia foi ele. Daquelas 70 e poucas horas, mais ou menos 50 eu orei em línguas, tá? Nenhuma palavra em português eu disse, nenhuma. Porque eu tinha que falar com Deus. Até que chegou uma medida e Deus me respondeu, né? Eu tinha que ter um posicionamento por ele, porque eu sabia que ele não podia ter um posicionamento. Nós estávamos aqui orando, né? Ele foi várias vezes para Israel, saía do corpo, ó, e viajava. Depois, nós estávamos lá na chácara, eu falava assim, ele está saindo do corpo. Ele não devia sair do corpo, fica mais fraco o corpo. Ele saía do corpo, vinha e voltava no corpo. Aí eu fui ficar com ele, primeiros dias, falei, você ficava saindo do corpo? Ele falou assim, por quê? Porque eu falava para a equipe, ó, o Devonzinho está saindo do corpo. Ele falou, saí muitas vezes. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei em espírito, também orarei com entendimento. Cantarei no espírito, também cantarei com entendimento. Deu vontade de cantar? Canta, canta, canta. Geralmente, quando você está entrando num lugar de uma mudança de ciclo, de uma vitória, vai vir um cântico. Mas muitas pessoas são criadas dentro de um sistema denominacional que quando eles sentem a presencinha de Deus, num momento lá, ele tem que dar uns gritos em língua. Aquilo foi a sua emoção. Nada contra, você pode dar aqueles gritos. É um culto de oração, pode dar seus gritos lá. Não. Nada contra seus gritos. Mas você pode orar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu tinha 1 mês e pouco que tinha tido uma experiência com Jesus. E no primeiro dia eu não falei em línguas. E eu não falei em línguas pelas coisas que eu já tinha ouvido. Fica plantado. Tudo que é engano fica plantado dentro da gente. E aquilo luta na tua mente contra a verdade. Meu pai era pastor de uma igreja da Assembleia de Deus na cidade. E ele trouxe um pastor. Pastor Irineu Gruber. Isso faz mais de 30 anos que isso aconteceu. E ele trouxe aquele pastor na cidade e nós fomos para a cidade. Ele foi usado em cura, curou muita gente. E depois quando ele tocou as pessoas, todo mundo falou em línguas. E eu falei em línguas só uma palavrinha. Mandalaia, mandalaia, mandalaia. E eu mandei mandalaia. Depois foi fluindo, foi fluindo, e foi fluindo, e foi fluindo. Tem gente que flui variedades de língua no primeiro dia. Tem gente que fica só fazendo assim, continua nisso, vai fluir, tá? Vai fluir. Há uma batalha na sua mente para você não orar em língua. Por não conhecer as Escrituras, Jesus disse assim, pereceis por não conhecer as Escrituras. Por isso que eu estou lendo, eu estou mastigando a palavra para você não ser enganado. Lá no versículo 18, o apóstolo Paulo conta o segredo dele. Ele diz, dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Ele não estava falando, que assunto era aqui que tinha no capítulo 14? Língua estranha. Uma tradução, vós todos juntos. Porque eles oravam emoção dentro do culto. E Paulo ia para o a sós com Deus e ficava horas e horas orando em língua. Quando veio o Espírito te conduz, você dá vontade de ir para tal texto da Bíblia. Didita ali que você sabe o que é isso, né? Então você vai lá para aquele lugar da Bíblia e você começa a receber da Bíblia para você. Ele diz que ele ajuda as suas fraquezas. Quando vê, tem situação que você fazia e não faz mais. Tem medo que você tinha e não tem mais. Quando vê, você vai procurar uma enfermidade, não tem mais. Por quê? Porque você edificou, você construiu. Diga, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Paulo disse assim, todavia eu quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Entendeu o que ele falou? Aqui na igreja, eu quero ter 5 palavras que Deus trouxe para mim. Mas lá fora eu posso falar 10.000 palavras. Aqui não adianta eu ficar falando em línguas. Por quê? Porque eu tenho que edificar a igreja. Você está entendendo? Ele explicando detalhadamente o que ele queria trazer para a igreja. Aqui no versículo 26 ele traz uma orientação que estava tendo uma baderna naquela igreja. Que farei, pois, irmãos? 1 Coríntios 14, 26. Quando vos ajuntar, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2. Faça-se isso por 2, ou quanto muito 3.
por sua vez, haja intérprete. Vai vendo aqui, né? Ele não falou que você não podia ficar baixinho orando em língua. Mas se começar um gritedo de oração em língua, estava acontecendo isso na igreja, ele teve que parar. Por que algumas igrejas se fecham por isso? Porque eles viram tanta coisa errada e que ninguém ensina nos outros, que daí eles se fecham para isso. E tem muitas pessoas que revelação para eles é saber uma coisa da vida dos outros. Paulo diz, não, eu quero ter 3 palavras reveladas, ter 5 palavras reveladas, e lá eu posso ter milhares de palavras em línguas. No seu a sós com Deus. Ficar orando em língua no a sós com Deus. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos isso. Eu quero voltar a um texto que está escrito aqui no 22. 21. 14 e 21. Diz assim, está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei esse povo. Ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor, ou não quererão ouvir. Isaías 28. A quem, pois, se ensinaria a ciência? A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado, ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali. 11. Porque por lábios estranhos e por língua estranha falará esse povo, o qual disse, esse é o descanso. Dai descanso ao cansado. Esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Qual era o assunto de 1 Coríntios 14? Línguas estranhas. E tudo que ele falou, mas o problema estava sendo que eles não estavam entendendo que aquilo era para edificação, não para baderno. E lá no 21 ele diz assim, está na lei escrito, falará esse povo por lábios estranhos, mas eles não vão querer ouvir. Eles não vão querer ouvir. Por quê? Porque você acha que o seu entendimento e seus chiliques de oração que você faz é mais perfeito que a oração em língua. Mesmo que a tua vida está uma desgraça, mesmo que a tua vida está uma miséria e Deus não muda ela, e talvez não vai poder mudar nunca. Versículo 13, quando ele diz assim, não quiseram ouvir, ele diz assim, assim pois será a palavra do Senhor, e lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se aquebrantem e se enlacem e sejam presos. Você já observou que tem igreja que se você tirar a ponta do cabelo, você vai para o inferno? Já viu isso? Que tem a ver a ponta do cabelo com a tua vida de santidade? Outra, se a mulher tem umas ruguinhas e quer esconder a ruga dela, até macho quiser esconder suas rugas, é problema seu, tá? Outra vai para o inferno porque usa um batom. Por que eles têm que colocar regra e regra e regra e regra? Porque eles desprezaram orar no Espírito. E olha quando alguém nasce no meio desse povo. É tão difícil libertar, quer sapatear, quer fazer coisa, quer dar chilique, mas não consegue ficar na palavra. Então tem tanto não tocas, não usa, não manuseia, é tanta coisa, é tanta coisa, é tanta coisa. E quando eles veem alguém obedecer a Deus, eles ficam endemoniados. Eu não era pastor e comecei uma igreja. E quando descobriram que eu não era pastor da lei, eu tinha mais de 300 pessoas que eu tinha ganhado para Jesus. Meu pastor falou assim, quem ungiu você? Eu falei, ninguém. Eu falei, dá, é só você me mostrar. Se no Novo Testamento tem unção, tem? De derramar óleo na cabeça de gente? Tem no Novo Testamento? Mas se eu fizer, uma pessoa pode cair. Porque a unção está dentro de você. A unção não é aquele óleo, é mentira. Ah, foi ungido. Foi nada. Ou você é ou você não é ungido. Você pode ser uma lorpa, só a carne. Tem nada de unção. Mas derramaram óleo. Eu já fiz muito isso. Eu comecei igual aos outros. Não sei se meus discípulos estranharam, que faz tempo que eu não fico tacando óleo na cabeça dos outros. Já viu isso? O Jânio começou comigo, a Devonzeiro começou comigo, tem gente que começou comigo há quase 30 anos atrás. Só que é tanta coisa que a gente faz. Mas eu fui ungido que dia? Foi ungido se você ficar na palavra, na oração em língua, no jejum, vai vir unção sobre você. Fora disso não tem nada.
É só regra e regra. Por que nós inventamos um monte de regra? Porque não tem poder, tu tem que falar de regra. Não tem revelação, você tem que falar de regra. É por causa disso. Você tem que fazer um monte de coisa. Por isso que ele diz, porque eles não quiseram ouvir, por isso eles vão encher de regra, de regra, de regra. Eu teve gente que eu discipulei e começou a ganhar alma, depois se tornou uma pessoa de tanta regra, de tanta regra, de tanta regra, que as pessoas deixaram ele. E todo dia tem uma regra nova, e depois tem outra regra nova, e olha, pastor, tem mais uma regra nova, e se não fizer assim, Deus não abençoa. Mas o que a Bíblia diz? Nós estamos vivendo a nova aliança. Isaías viu a igreja rejeitando o falar em línguas. Ele falou, quem eu vou falar? Vou falar para as crianças, vou falar para os que mamam? E deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias eu estava olhando. É tão difícil você pegar um pastor velho frustrado, endividado, lascado, quebrado, ferido, cheio de divórcio e fazer ele prestar. Entrar no quarto e ficar horas e horas estudando a palavra. E orando em línguas. É tão difícil. Eu é que sei. Porque já faz 25 anos que eu cuido de pastor. Faz 25 anos que começou a vir uma tormenta de pastor. E são tão poucos, eles não dão conta de ficar. Porque a mente deles fala para eles que eles sabem mais que o Espírito. Por isso eles não oram em línguas. Eles não dão conta. A religião, aquele que diz regra sobre regra. Olha, eu senti que de agora para frente vai ser assim. Irmão, eu estou sentindo que tem que fazer isso, que vai acontecer alguma coisa. E aí, é fora de série. E se a gente não cuidar, você acompanha esses rituais evangélicos do mesmo jeito. Se enche de rituais, mas vazio de Deus. Eu quero encerrar, mas eu tenho que ir lá no livro de Judas. Vai comigo lá no livro de Judas agora. Versículo 3. Olha o que Judas diz aqui. Amados, procurando eu vos escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada para os santos. Olha aqui para mim. Parece que ele se contradiz, né? Que você tinha que lutar por uma coisa que já foi dada para você. Lê a tua tradução. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas. E aí ele vai começar a falar depois disso de tantos que tinham chamado desígnio e deu em nada. Até do diabo ele fala que era anjo de luz e deu em nada. E quando ele vai terminar, olha lá o que diz do versículo 19. Esses são os que causam divisão sensuais ou que causam escândalo. Não tem o Espírito. Diga comigo, não tem o Espírito. Eu concordo com aquele, eu concordo com aquilo. Eu digo, se concorda ou sem corda. Não tem corda. Dentro da igreja existe um líder na igreja. Hoje os pastores até tem líder para tudo. Tem o líder da bateria, tem o líder do teclado, tem o líder disso, tem o líder daquilo, tem o líder das velhas, tem o líder do jovem, tem o líder daquilo. E cada um cria um partido dentro da igreja. É que vamos fazer uma reunião que eu não estou concordando que o pastor está dando pouco tempo para nós. Isso nós aprendemos na política, não na igreja. Tem um líder, ele manda, para, continua. Para. Até no tempo de Pedro, estavam reunindo lá. Não sei se já tinham destituído Pedro do cargo, porque nós recebemos o Espírito Santo. Oramos em língua antes de aceitar Jesus. Foi assim na casa de Cornélio. Eles não tinham feito aquele ritual. Mas você já levantou a mão? Deixa eu contar uma coisa para vocês. No dia 31 de dezembro de 1994, eu estava bebendo dentro da casa do meu pai vinho, porque ele não deixou trazer cerveja. Era noite de vigília. E eu comecei a me arrepender e Jesus entrou no meu quarto. Quando meu pai chegou do culto, era 1h da madrugada. Sabe o que meu pai queria fazer? Que eu aceitasse a Jesus, e Jesus me libertou daquilo.
Meu pai queria que eu fizesse a oração e levantasse a mão. Eu falei, ele já me aceitou. E ele desistiu de mim. Ele deu mais umas 2 tentadas outro dia e desistiu de mim. E eu peguei minha moto, minha esposa, minhas 2 meninas, que eram pequenininhas, e fui lá no pastor Marcola. O pastor Marcola tinha profetizado para mim que Deus ia me pegar e me trazer. E ele riu e falou assim, eu sabia que você vinha, eu estava te esperando. Jesus tem pressa. Mas não levantou a mão, então não pode ser batizado. E Pedro falou, como é que eu faço? Agora eu tenho que batizar? Eles receberiam o Espírito Santo, como nós. E aqui ele diz assim, esses são os que causam divisão. São sensuais. Porque nós pensamos que ser sensual é uma pessoa mal vestida, não. Sensual é quem se move pela força da carne, da tua natureza. Esse é o sensual. Sensualidade é carne dominando. Então você pode estar todo empacotadinha, e está cheio de carne dentro de você. E pode estar querendo expor o seu corpo para atrair alguém, também é sensualidade. Mas no versículo 20 ele diz uma coisa muito boa. Mas vós, amados, agora ele está falando com você, tá? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Diga, orando no Espírito Santo. Se você quer anotar algumas coisas, eu deixo você anotar. Eu quero falar um pouco sobre a função da oração em língua. Em Romanos 8, 26, 27, vai falar que ali a oração no Espírito, ele intercede por você. Já em 1 Coríntios, fala a Deus quando você ora em língua. Já no versículo 5, de 1 Coríntios 14, 2, diz, você fala a Deus. Diga, quando fala em línguas, fala a Deus. Então, se você quer contar uma coisa para Deus, que Deus tem que saber, diga, se eu tenho que falar com Deus, e Ele tem que saber, fala em língua, que é certeza que está falando com Deus. Eu fico imaginando quanto o diabo ri de orações evangélicas. Olha Deus, olha a minha causa aqui. Não era causa, era uma causa que o diabo colocou e você aceitou? Causa de mágoa, de ferida, de tristeza. Se você tivesse ficasse 1 hora, 2, 3 por dia, fazendo só isso, né? E agora eu ensinei você que você pode ler e orar em língua. Aquela causa não é nada. Quando chegar o dia, Deus muda toda aquela causa. Tudo. Eu estava orando em línguas e eu tinha que mudar para uma outra cidade. E eu estava orando em línguas e eu ficava pensando, Deus vai trazer um empresário aqui, alguém com dinheiro, para colocar dinheiro na minha mão. Nós tínhamos sacrificado nossos bens, eu e minha esposa. Chegou um ímpio e falou assim, eu não sei, Davi, mas eu estou indo para a primavera, eu queria levar a mudança de vocês. Eu falei, mas é uma carreta, dessas carretas vasculantes? Isso vai quebrar? Ele falou, não, eu coloco um tanto de areia. Não quebra não. Um ímpio. Ele é ímpio até hoje. Era amigo. E ele trouxe minha mudança. E trouxe minha esposa e minhas crianças. E eu fui passar uma reciclagem pastoral, lá eu pedi a bênção e vim obedecer a Deus. E o primeiro aluguel que eu tive que pagar naquela cidade, chegou um homem que a única coisa que aquele homem tinha era dívida. E o Espírito Santo falou assim, ele está com dinheiro no bolso e o dinheiro é teu para você pagar o aluguel. E quando veio, o cara entrou no carro e foi embora. E eu fiquei pensando, mas Deus falou comigo. Daí um pouco o irmão dele falou assim, eu tenho que ir lá no posto abastecer, que eu tenho um crédito lá. Ele falou assim, nós temos com crédito lá na colheita, a gente paga. Cheguei lá no posto, o cara que tinha que me dar o dinheiro estava sentado em cima do carro, chorando.
batendo na perna e falava, eu dou o dinheiro, mas ele tem que vir aqui. Eu falei, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Ele morreu de Covid. Foi o irmão Werner. Ele falou, o único dinheiro que eu tinha para a viagem. Deus mandou eu te dar, e eu não te dei, e eu não tive coragem de ir embora. E ele ficou orando para mim lá. E eu falei, vamos lá. Fui lá só para pegar meu dinheiro. Eu tinha orado em línguas. Eu não tinha orado citando, mas quando você ora, você pensa coisas, né? E aí quando uma pessoa só tem dívida, o que você pensa? Isso não pode te ajudar, não é? Desse irmão não vai vir dinheiro. Não é isso que você pensa? Dessa situação não vai. Quando vem, você até fala que não vai vir. Diga, fala com Deus. Edifica-se a si mesmo. Diga, as línguas são para interpretação. São para cânticos espirituais. Lá em 14:22 diz assim, que as línguas são um sinal para o incrédulo e a profecia um sinal para o crente. As línguas são um sinal para o incrédulo. Você já viu alguém entrar num ambiente de oração e não entender nada, alguém dá uns brados em língua assim, às vezes numa sala de uma casa, e depois a pessoa fala assim, eu não sei o que ele disse, mas eu me arrepiei tudo. Já viu falar assim? O ímpio falar isso? Ele estremece quando é um brado de fogo. É um sinal para o incrédulo. E ele pode converter com aquilo. Compreenda as coisas de Deus. Atos 10:46. Ele não foi na casa de um crente. 44, 45, 46, no 44 que diz, caiu o Espírito. Pedro estava pregando, caiu o Espírito sobre eles. Quantos crentes tinha lá? Nenhum. Tinha 7. Pedro e mais 6 homens que foram com ele. Acho que os caras estavam tão com medo que não estavam nem orando em língua, né? Mas o Espírito Santo estava interessado. O Espírito Santo falou, olha Pedro, tem uns aí que são meio assim, são meio bandidos, são meio mentirosos, são meio sem vergonha, esses você não batiza. Não, a Bíblia diz que foi sobre todos. Você acha que aqueles 120, eles eram muito perfeitos? O líder deles era Pedro. O que ele tinha feito poucos dias antes? Negado e arrancado a orelha de uma pessoa. Jesus juntou a orelha, grudou, falou, quebrar o galho do Pedro aqui, porque ele vai para a cadeia por isso, né? Eu preciso dele. Depois ele foi por outras coisas, para a cadeia foi igual, né? Pedro era bonzinho. Esses homens foram cheios de Espírito e oraram em língua. Por quê? Porque o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele limpa você, ele purifica você, ele renova você, ele cuida de você, ele restaura você. Está compreendendo? É para isso que ele veio. Se Pedro vai embora, talvez ele não volta mais lá. Mas agora tinha uma igreja que ele tinha que atender, né? Nasceu uma igreja num dia. Era a intenção do Espírito. Ele tira coisas, ele arranca a planta que o pai não plantou e estabelece você em lugares diferentes. Estabelece você em lugares fortes. Estabelece você em lugares novos. Mas eu oro em línguas e esses dias o Espírito falou comigo de maneira muito forte. Para mim ficar tempo só nisso. Teve dias aí que eu orei 1h30, quase 2 horas, em palavras. E aí eu lembrei, ele começou a me lembrar do que eu ensino, porque você sabe mais que o Espírito. Eu falei, eu vou voltar. Eu vou voltar. E começou a me vir textos. E às vezes você está tendo uma intercessão e é a sua vontade a intercessão, não é a vontade de Deus. E eu falei, Senhor, perdoa tudo o que eu disse que não é a tua vontade. Tudo o que eu pensei que não é a tua vontade. Eu me rendo só à tua vontade. Se a tua vontade é me transportar hoje, eu quero ir hoje. Se a tua vontade é ano que vem, eu quero ano que vem. Se a tua vontade é eu ficar aqui. Aquele dia, um lugar que eu gosto de ir, é São Luís do Maranhão. Uma pastora que eu já fui várias vezes na igreja deles, me ligou. Ia ser minha primeira agenda no início do ano, primeiro fim de semana do ano. E eu vibrei quando eu fui convidado. Falei, eu quero ir lá, porque lá tem a pastora Glaucia, o Guilherme, tem outros pastores lá que a gente sai para almoçar junto. Pelo menos umas 10 igrejas no Maranhão eu já preguei, depois tem outras cidades do interior do Maranhão. Tenho amigos bons lá. E veio um não, ele falou assim, fica aqui. Fica aqui.
Eu sei que tem pastores que estão morrendo por uma agenda. Desesperado por uma agenda para cair uns troquinhos na conta dele, né? Mas talvez se você for falar com Deus, que é orar em línguas, o dinheiro vai vir. O plano que você precisa vai vir. A sabedoria vai vir, a estratégia vai vir. O querer de Deus vai destruir o querer humano. Amém? Pai, eu oro para que sejamos abençoados, sejamos libertos de todo sistema religioso e maligno, que às vezes até vergonhoso é diante de Ti. Já ouvimos tantas coisas, já falamos tantas coisas que não edificavam. Por isso, ajuda-nos a nos entregar à oração no Espírito, orarmos em línguas, entregarmos aos gemidos de intercessão, para que sejamos vivificados, transformados, renovados, e oramos em nome de Jesus. O povo de Deus diz, amém. Está ligada essa oração no céu, com você que concordou. Amém. Deus os abençoe.